Olá, essa videoaula corresponde ao tema 4 das nossas aulas de Anatomia Sistêmica e Histologia Básica, e nessa videoaula a gente vai tratar sobre a integração dos diferentes sistemas da anatomia locomotora, e vai tratar principalmente do sistema nervoso periférico, com relação à distribuição dos nervos raquídeos de membros superiores e membros inferiores. Então, para a gente começar essa videoaula, a gente vai destacar o que é o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele é um sistema constituído por órgãos que podem ser classificados entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, e que ele está encarregado de receber informações do corpo humano, processar essas informações e emitir comandos para a coordenação desse corpo humano. Então, os órgãos que compõem o sistema nervoso central são o encéfalo e a medula, é dizer, eles conformam o neuroeixo do corpo humano, e eles têm a função de integrar as informações do corpo humano, processar essas informações e emitir respostas. Já o sistema nervoso periférico, ele se compõe por nervos, principalmente, também temos os gânglios e as terminações nervosas, mas principalmente os nervos são os grandes representantes do sistema nervoso periférico. E a função desse sistema nervoso periférico é garantir a integração das diferentes regiões do corpo humano com o eixo central do corpo humano. É dizer, os nervos do sistema nervoso periférico têm a função de levar informação para a medula e para o encéfalo e uma vez que esses órgãos centrais processaram essa informação, os nervos também são encarregados de levar essa informação a partir do neuroeixo para as diferentes áreas do corpo humano. Desde o ponto de vista histológico, o sistema nervoso se compõe por células denominadas de neurônios, que são as principais células do sistema nervoso, é dizer, são as células propriamente ditas do sistema nervoso central, e existem também as células de suporte, que são denominadas células da glia. E essa glia, ela se diferencia entre o que é a glia do sistema nervoso central e o que é a glia do sistema nervoso periférico. A glia do sistema nervoso central se compõe pelos oligodendrócitos, os astrócitos e a microglia, enquanto que a glia do sistema nervoso periférico vai incluir principalmente as células de Schwann. Essa é uma representação esquemática que representa, portanto, as células do sistema nervoso central, onde a gente pode identificar essa célula estrelada com uma grande prolongação, que corresponde, portanto, a um neurônio. Os neurônios são essas células que têm essa morfologia típica, caracterizada por esses processos denominados de dendritos, um corpo celular grande, voluminoso e arredondado, e uma larga prolongação terminal denominada de axônio. É importante destacar que os neurônios são células de função estritamente elétricas, e para isso existem essas conformações denominadas de bainha de mielina, que corresponde a uma envoltura de lipídio, ou seja, de gordura, fornecida por células como os oligodendrócitos a nível do sistema nervoso central, que servem para dar isolamento elétrico para esse processo axônico. A presença dessa bainha de mielina conforma regiões que são impermeáveis à eletricidade e que deixam essas pequenas brechas denominadas de nódulos de Ranvier, que permitem que a condução elétrica a nível do axônio seja uma condução muito mais rápida, porque ela se torna uma condução saltatória. É dizer, a corrente elétrica salta quando ela percorre pelo axônio que contém as bainhas de mielina. Portanto, os neurônios são as células principais do sistema nervoso, são as células que têm a função elétrica do sistema nervoso. Os oligodendrócitos são as células que estão presentes apenas no sistema nervoso central e que têm a função de conformar a bainha de mielina a nível do axônio dos neurônios. A microglia são células pequenas com função de fagocitose de detritos ou de partículas que estão presentes nesse meio extracelular do sistema nervoso central. E os astrócitos são essas células também estreladas que têm a função no sistema nervoso central de dar suporte para os neurônios e de fornecer a eles a sua nutrição. Por outro lado, quando a gente fala do sistema nervoso periférico, as únicas células que a gente vai encontrar vão ser os neurônios e as células de Schwann. Os neurônios, como nós já vimos, são as células, portanto, que têm a função elétrica no sistema nervoso, seja no central, seja no periférico, que está constituído por essa morfologia típica, com dendrito, corpo celular e axônio. E nesse sistema nervoso periférico, a bainha de mielina vai ser conformada pelas células de Schwann, que se enrolam a nível do axônio, conformando, portanto, essas regiões impermeáveis à corrente elétrica. E entre uma célula de Schwann e outra também existe a presença desse pequeno espaço permeável a essa corrente elétrica, que é denominado, portanto, de nó de Ranvier.
Outras morfologias que podem ser adotadas por esses neurônios são a morfologia de caráter bipolar, na qual a gente tem a presença de duas prolongações principais, a conformação multipolar, que é a principal conformação dos neurônios, encontrados no sistema nervoso central e também no periférico, e a conformação pseudo-unipolar, que tem apenas supostamente uma prolongação, mas que na verdade são duas prolongações, sendo uma centrípeta e uma centrífuga. É importante destacar que o fluxo da corrente elétrica dos neurônios sempre vai seguir apenas uma direção, que corresponde a dendritos, corpo celular e axônio. Existe uma pequena variação disso que está dada para essas células que são as pseudo-unipolares, que conformam os nervos sensitivos, que são encarregados de trazer a informação da periferia para o eixo central do corpo, é dizer, de conectar a periferia, por exemplo, com a medula espinhal, e e nesse caso desses neurônios de conformação pseudo-unipolar, essa corrente elétrica ela vai seguir uma direção que provém dessas prolongações de uma condução centrípeta, é dizer, que conecta a periferia com o corpo celular, passa pelo corpo celular e do corpo celular segue por uma prolongação centrífuga, é dizer, que se afasta do centro desse neurônio e que conectará, portanto, com a medula espinhal. É dizer, a nível da prolongação centrípeta estaria a periferia do corpo e a nível da prolongação centrífuga estaria o órgão-alvo, portanto, a medula espinhal. E como funcionam os neurônios? Os neurônios eles são células propriamente elétricas, é dizer, quando o neurônio está em repouso, ele tem um potencial de membrana, é dizer, ele tem uma carga. E essa carga ela se representa de uma maneira negativa do lado interno da membrana e positiva do lado externo da membrana. Essa conformação de carga se dá justamente porque esse neurônio ele tem canais que controlam o fluxo de entrada e de saída de determinados íons, principalmente o potássio e o sódio. Quando esses neurônios eles são estimulados, eles respondem através do processo de despolarização, é dizer, ocorre uma inversão temporária dessas cargas. Portanto, a região interna da membrana se torna positiva e a região externa se torna negativa, porque ocorre um fluxo contrário de entradas e saídas de íons do que ocorre, por exemplo, quando ele está em potencial de repouso. E essa conformação momentânea de inversão das cargas se denomina potencial de ação. E esse potencial de ação ele é propagado através das prolongações desse neurônio em um sentido unidirecional, como a gente tinha mencionado anterior, que segue de dendrito a corpo celular e posteriormente a axônio, chegando até o extremo terminal desse axônio. Bom, uma vez que a gente entendeu que o neurônio ele tem, portanto, essas cargas que, quando ele é estimulado, essas cargas se despolarizam, se invertem e viajam através dessas prolongações do neurônio, para que serve tudo isso? Isso serve justamente para que, uma vez que essas cargas que viajaram pelo axônio e chegaram no extremo terminal do axônio, possam estimular uma célula-alvo. E essa célula-alvo pode ser ou outro neurônio, ou um músculo, ou uma glândula. É dizer, essa carga que viajou através dos neurônios tem a função específica de coordenar as ações de outros órgãos através dessa comunicação denominada de sinapse. E existem dois tipos de sinapses, as sinapses denominadas químicas e as sinapses denominadas elétricas. As sinapses elétricas são as sinapses que ocorrem justamente pelo fluxo de cargas que passa diretamente do neurônio para outra célula. E isso ocorre através de uniões intercelulares que formam canais denominados de connexons ou gap, que permitem o fluxo desses íons diretamente de uma célula a outra, estimulando diretamente essa outra célula. Já, por outro lado, as sinapses químicas são sinapses mediadas por moléculas químicas denominadas de neurotransmissores. As sinapses químicas são as que mais ocorrem no corpo humano, tanto a nível de neurônio-neurônio, quanto a nível de neurônio-músculo ou neurônio-glândula. E o que acontece nessa sinapse química é justamente que quando chega esse potencial de ação no extremo terminal de um neurônio, ele estimula a liberação dessas vesículas que contêm os neurotransmissores. Quando esses neurotransmissores são liberados, eles estimulam os receptores específicos da célula subsequente e terminam despolarizando ou ativando diretamente essas células alvo, essas células subsequentes a esse neurônio. Cabe destacar que essa conexão denominada de sinapse não é uma conexão direta, não é uma conexão que toca uma célula a outra, mas sim que existe um espaço
entre essas duas células, denominada de espaço sináptico ou fenda sináptica. E essa fenda sináptica é justamente um limbo, uma região que está vazia, uma região que não tem contato entre essas duas células e que permite, portanto, o tráfego dessas moléculas entre uma célula e outra, e posteriormente a recaptação ou a difusão dessas moléculas para outros lugares. Então, essas são duas representações esquemáticas que representam os dois tipos de sinapses. Essa primeira representa a sinapse elétrica, que, como a gente viu, ocorre através de canais de conexões intercelulares, denominados de junções comunicantes, ou canais gap, ou nexos, que são nada mais do que canais que conectam justamente uma célula com a outra e que permite a passagem de íons de uma célula a outra. Portanto, em uma sinapse elétrica, os íons chegam no extremo terminal de um neurônio pré-sináptico e atravessam através desses canais para poder estimular a próxima célula de uma maneira direta. Já nas sinapses químicas, quando a corrente elétrica chega no extremo terminal do axônio, ela estimula a liberação dessas vesículas que contêm esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e terminam estimulando os receptores específicos da célula subsequente, nesse caso, o neurônio pós-sináptico. Então, toda sinapse ela vai estar constituída por uma célula pré-sináptica, que nesse caso sempre vai ser um neurônio, portanto, um neurônio pré-sináptico, e no caso da sinapse química vai ter uma fenda sináptica, e posteriormente a gente vai ter a célula pós-sináptica, que pode ser um neurônio, pode ser um músculo ou pode ser uma glândula. Quando a gente fala propriamente do sistema nervoso periférico, então, como a gente viu, o sistema nervoso periférico está constituído pelos nervos e por gânglios, principalmente. Então, esses nervos periféricos, eles vão ser classificados de acordo com a sua função. Então, a gente vai ter o sistema nervoso periférico somático, que é aquele que a gente exerce um controle sobre ele, é dizer, aquele que a gente é consciente do que estamos fazendo, do que estamos sentindo, é dizer, uma motricidade voluntária e uma percepção sensorial consciente, enquanto que o sistema nervoso periférico visceral é aquele que a gente não tem coordenação consciente dele. É dizer, a gente não tem uma motricidade voluntária e a gente não tem uma percepção sensorial consciente, mas sim inconsciente e involuntária. Portanto, a nível de sistema nervoso somático, a gente vai ter fibras denominadas de aferentes, que são aquelas que levam a informação da periferia para o neuroeixo do corpo, enquanto que as fibras eferentes são as fibras que levam a informação do eixo central do corpo, a dizer, dos órgãos do sistema nervoso central, para a periferia do corpo humano. Portanto, as fibras aferentes são fibras sensitivas e as fibras eferentes são fibras motoras. De igual maneira, isso ocorre no sistema nervoso periférico visceral. As fibras aferentes do sistema nervoso visceral conectam a diferentes áreas do corpo humano, levando informações sensoriais para os órgãos do sistema nervoso central, porém sem que ocorra uma percepção consciente dessas informações sensoriais. Isso inclui, por exemplo, a posição do corpo, o grau de contração de músculos e outras informações como a posição das articulações, sem que a gente tenha uma percepção consciente de como está esse estado do corpo humano. Já as fibras eferentes também são fibras motoras, podemos dizer assim, que levam a informação desse neuroeixo do corpo para a periferia, porém não de uma maneira voluntária. Isso conforma, portanto, o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo ele tem, à sua vez, duas subdivisões: o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. De maneira que o simpático é aquele que nos prepara para a luta em situações de estresse, como, por exemplo, a situação de luta ou fuga, que aumenta o grau de contração de músculos, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o grau de sudorese, inibe a movimentação intestinal, enquanto que o sistema nervoso parasimpático é aquele que tem funções antagônicas do sistema nervoso autônomo simpático. É dizer, o sistema nervoso parasimpático é o sistema que se ativa no momento de relaxamento, no momento que nós não estamos enfrentando uma situação de estresse. Portanto, o sistema nervoso parasimpático estimula a movimentação gastrointestinal, reduz o grau de velocidade de contração do miocárdio, portanto, diminui a frequência cardíaca e, à sua vez, também diminui a secreção glandular, por exemplo, das glândulas sudoríparas. Estivemos até agora falando sobre nervos e sobre o que é o sistema nervoso periférico, mas qual a definição de nervos? Nervos nada mais são do que um conjunto de axônios
que estão agrupados e que estão envolvidos em um tecido conectivo. Como a gente tinha visto, os axônios, eles são, portanto, a prolongação terminal de um neurônio e que tem a função de levar essa informação do neurônio para uma determinada célula subsequente. Esses nervos, eles podem ser classificados em sensoriais ou motores ou mistos, acorde à função que eles possuem. Então, os nervos sensoriais são os nervos denominados de aferentes, que têm a função de levar a informação da periferia para o sistema nervoso central. Enquanto que os nervos motores, eles fazem justamente a ação contrária. Eles levam informação do sistema nervoso central para a periferia, que pode ser um músculo ou uma glândula. E por isso eles são denominados de nervos eferentes. Já os nervos mistos, eles são nervos que contêm axônios, tanto motores quanto sensitivos. Essa representação esquemática mostra para a gente, portanto, como é a integração do sistema nervoso central com o músculo através de um arco reflexo, certo? Então, a gente tem um receptor a nível, por exemplo, da epiderme, que quando ele é estimulado, ele dispara esse neurônio sensorial que leva essa informação desde a periferia para a medula, ingressa na região posterior da medula, comunica com o interneurônio, e esse interneurônio dispara um neurônio motor, que, a sua vez, provoca a contração desse músculo que está sendo, portanto, estimulado por essa região a qual foi recebida essa informação a nível desse receptor sensorial. Um exemplo típico de arco reflexo é o reflexo de flexão de retirada ou evitação, que ocorre, por exemplo, quando a gente se queima ou quando a gente toca um objeto que está muito quente. Nesse caso, ao tocar um objeto que provoca dano epitelial, são ativados receptores sensoriais a nível da epiderme nessa região a qual foi afetada. Essas informações sensoriais viajam através de nervos sensitivos, ingressam na região posterior da medula, comunicam com interneurônios, esses interneurônios disparam um, é, um neurônio motor a nível da região anterior da medula, e esse neurônio motor termina provocando a contração do músculo, que faz, portanto, a flexão desse membro superior para poder retirar esse membro superior da noxa, portanto, para evitar um acidente. Isso ocorre de maneira automática, coordenada, inconsciente e involuntária, certo? A percepção da dor, nesse sentido, ela ocorre somente posterior a que tenha ocorrido esse reflexo. E a percepção da dor, ela vai acontecer, portanto, em um segundo momento, ela não acontece de primeiro momento, e ela vai acontecer justamente porque esse interneurônio ele vai conectar também com outras redes neuronais que terminam levando essa informação para nível do sistema nervoso central, a nível, portanto, do cérebro, para que possa ser interpretada essa sensação como uma sensação dolorosa. Nessa representação esquemática, a gente tem, portanto, esse arco reflexo de evitação sendo demonstrado. Então, a gente tem, num primeiro momento, uma nox, portanto, um dano que é causado pelo fogo numa determinada área do membro superior, que dispara esses neurônios sensitivos que vão levar essa informação a nível da medula espinhal, que é importante destacar, essa informação ingressa a nível da região posterior da medula, se conecta com interneurônios e termina ativando neurônios motores a nível da região anterior da medula, que, a sua vez, termina estimulando os músculos responsáveis pela flexão e o movimento de retirada desse membro para evitar essa noxa. Outro exemplo que temos de reflexo é o reflexo rotuliano. Esse reflexo rotuliano, ele ocorre quando a gente estimula, portanto, um estiramento do músculo da coxa. É o mais comum que temos, mas também pode acontecer, por exemplo, em músculos do antebraço. Nesse caso do reflexo rotuliano, é usado um martelo de reflexos neurológicos, que ao golpear o ligamento rotuliano provoca um estiramento do músculo quadríceps. Esse estiramento do músculo quadríceps é sensado pelos receptores de estiramentos intrínsecos desse músculo, que levam essa informação para a medula. É dizer, dado que esse músculo ele sofre um estiramento brusco e repentino, esses receptores de estiramento eles são acionados, levam essa informação para a medula, e a nível da medula ocorre a comunicação com interneurônios e o disparo de motoneuronas na região anterior da medula, que provocam a contração desse músculo. E a contração desse músculo tende a seguir, portanto, o grau de estiramento que foi dado para esse músculo, e a gente termina levantando a perna como uma resposta a esse movimento de estiramento do músculo quadríceps.
Então, até aqui a gente viu como funciona o sistema nervoso central e periférico, como ocorre a coordenação dessas informações em um neurônio, e agora falta ver como ocorre essa comunicação entre um nervo e um músculo. Para isso, a gente tem que entrar um pouquinho na histologia de como é um músculo estriado. Então, os músculos, a nível histológico, contêm essas células denominadas de fibras, e essas fibras possuem uma unidade básica de funcionamento denominada sarcômero. E esse sarcômero é, portanto, a estrutura histológica que dá a função de contração para esse músculo. O sarcômero está constituído por proteínas denominadas de actina e miosina, sendo as actinas essas proteínas em vermelho e as miosinas essas proteínas em azul. Quando o músculo está estirado, o sarcômero vai apresentar uma conformação na qual o extremo terminal das miosinas está distante do extremo terminal das actinas. Nesse sentido, existe um espaço o qual pode percorrer esses filamentos que provoca um encurtamento. E esse encurtamento ocorre quando o músculo se contrai. Nessa contração do músculo, os extremos mais mediais dos filamentos de actina terminam se aproximando, de maneira que sobra pouco espaço entre a região terminal dos filamentos de miosina e a região terminal dos filamentos de actina. Dessa maneira, o processo de contração ocorre por um deslizamento entre essas estruturas de actina e miosina, que termina acurtando essas fibras musculares e, portanto, contraindo o músculo a nível macro. E como acontece essa contração coordenada pelo sistema nervoso? Ela ocorre justamente através das sinapses, quer dizer, quando queremos contrair um músculo, por exemplo, o músculo do braço, aqui, por exemplo, o bíceps braquial, então essa informação para a contração do bíceps braquial, quando a gente quer contrair voluntariamente esse músculo, elas vão chegar através do cérebro, passando pela medula espinhal e viajando através de nervos eferentes, que quando chegam a nível desse músculo, estabelecem com ele sinapses, que são, como a gente viu, sinapses de tipo química. E nesse caso, o neurotransmissor implicado nessa sinapse química é a acetilcolina. Portanto, o nervo nessa região libera acetilcolina e essa acetilcolina estimula os receptores musculares que provocam um aumento de cálcio intracelular e esse aumento de cálcio termina provocando o acurtamento desse sarcômero e contraindo esse músculo a nível macroanatômico. Então, até agora, nós vimos como é o funcionamento dessas células neuronais, vimos como é a integração nervo-muscular, e agora falta a gente descrever essa anatomia do sistema nervoso periférico para a gente entender quais são os nervos que estão implicados com quais músculos e com quais áreas sensitivas do corpo humano. Cabe destacar que, como essa é apenas uma videoaula de repasso, então a gente vai destacar apenas os nervos implicados na anatomia locomotora. E enquanto que os nervos que estão relacionados com os pares cranianos ou com o sistema nervoso autônomo, a gente vai destacar nas aulas de neuroanatomia. Apenas a modo de entendimento de como está constituído esse sistema nervoso periférico, nós temos os nervos raquídicos, que são aqueles que nascem diretamente da medula e que vão conectar o sistema nervoso central, é dizer, a medula e o cérebro, do pescoço para baixo. Enquanto que os nervos cranianos são aqueles que conectam o sistema nervoso central com as regiões periféricas do corpo, do pescoço para cima. Para a gente começar essa descrição anatômica, a gente vai começar, portanto, a nível dos membros superiores. A integração nervosa dos membros superiores está dada pelo plexo braquial. O plexo braquial nada mais é do que um entrecruzamento das raízes nervosas de C5, C6, C7, C8 e T1, que conforma uma ampla rede de nervos que vão dar inervação sensitiva e motora para os membros superiores. Nessa representação esquemática de Netter, a gente pode observar, portanto, o nascimento desses nervos, ou seja, a raiz nervosa de C5, C6, C7, C8 e T1, a nível do pescoço, que termina conformando esse amplo entrecruzamento de fibras nervosas e que termina dando, portanto, vários nervos para inervação sensorial e motora de membro superior e também de regiões do tórax e do dorso. Essa é uma fotografia de um preparado cadavérico que foi recuperada de Shokoshi e que mostra para a gente, portanto, uma região axilar dissecada com exposição, portanto, desse plexo braquial e a íntima relação que eles têm com essa artéria muito importante que é a artéria axilar. E quais são os nervos do plexo braquial que são importantes para esse membro superior? São os nervos axilar, radial, músculo cutâneo, cubital, mediano e também os nervos cutâneo braquial medial e cutâneo antebraquial medial, que a gente vai destacar a seguir. Esse plexo braquial, portanto, ele vai ser conformado a partir dessas 5 raízes nervosas. C5 e C6 se juntam formando um tronco superior, C7 segue sozinho formando um tronco médio e C8 e T1 se juntam formando um tronco inferior.
Uma vez que eles cruzam pelo espaço da clavícula, eles vão se dividir formando as divisões anteriores e posteriores. As divisões posteriores desses três troncos se juntam conformando o fascículo posterior com relação à artéria axilar. As divisões anteriores do tronco superior e médio se juntam formando o fascículo lateral e a divisão anterior do tronco inferior conforma esse fascículo medial. O tronco lateral vai dar origem ao nervo músculo-cutâneo e a uma rama lateral para a conformação do nervo mediano. O fascículo posterior vai dar origem ao nervo axilar e ao nervo radial, e o fascículo medial vai dar origem ao nervo cubital e a uma rama medial para a conformação do nervo mediano. E os dois outros nervos que a gente tem que destacar aqui são os nervos cutâneo braquial medial e cutâneo antebraquial medial, ambos nascidos do fascículo medial e que vão dar inervação sensitiva para braço e antebraço. Para a gente começar, portanto, essa descrição dos nervos do membro superior, a gente vai começar pelo nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo nasce do fascículo lateral do plexo braquial, perfura o músculo coracobraquial e em seguida ingressa no compartimento anterior do braço e discorre a nível profundo, sendo anterior ao músculo braquial e posterior ao bíceps braquial. Quando se aproxima do terço inferior do braço, ele se faz lateral e ingressa na região do antebraço, percorrendo o canal bicipital lateral. A nível do braço, ele vai dar inervação motora para todos os músculos do compartimento anterior. Já quando ele ingressa no antebraço, ele dá duas ramas, sendo uma rama anterior e uma rama posterior, ambas puramente sensitivas, que vão dar inervação sensitiva, portanto, para a região anterolateral do antebraço. E ele não ingressa na mão, portanto, não dá inervação nem sensitiva, nem motora para a mão. O nervo mediano ele se conforma a partir de uma raiz lateral e uma raiz medial, ambas oriundas dos fascículos correspondentes, sendo um, portanto, medial e o lateral, e discorre pelo braço, a nível medial do braço, profundo também, ingressa no antebraço através do canal bicipital interno e dá inervação motora para grande parte do compartimento anterior do antebraço. Ele ingressa a mão através do túnel do carpo, dá inervação motora para os músculos tenares e para o primeiro e segundo músculo lubricais da mão. É dizer, esse nervo mediano não dá inervação nem motora nem sensitiva a nível do braço. A nível do antebraço, ele vai dar inervação puramente motora para o compartimento anterior. A nível da mão, ele vai dar inervação motora para os músculos tenares e vai dar inervação sensitiva para a parte da região palmar e dorsal da mão. O nervo cubital, ele é um nervo que nasce a partir do fascículo medial do plexo braquial. Ele discorre também a nível anterior, medial e profundo do braço, mas quando ele vai ingressar na região do antebraço, ele percorre por um canal posterior, denominado de canal epitrócleo olecraniano, que é, portanto, o nervo que cruza na região posterior do cotovelo, que é o nervo que dá o choque quando a gente bate o cotovelo. Uma vez que ele ingressa no antebraço, ele se faz novamente anterior, dá inervação motora para músculos da região medial do antebraço, ingressa na mão através do canal cubital, o canal de Goujon, e dá inervação motora para os músculos da região hipotenária e central da mão, e também colabora com a inervação sensitiva de dorso da mão e região palmar da mão. E por último, o nervo radial é um nervo que nasce do fascículo posterior do plexo braquial. Ele discorre junto com a artéria braquial profunda, se faz posterior a nível do braço e ingressa no antebraço passando pelo canal bicipital interno. Uma vez que ele ingressa na região do antebraço, ele se faz posterior novamente e dá inervação motora para todos os músculos da região posterior do antebraço. Ele dá também uma rama superficial que chega na região da mão para dar inervação sensitiva para a mão, mas sem contribuir com a inervação motora da mão. Toda essa região em vermelho destaca a região sensitiva do nervo radial. E por último, cabe destacar também os nervos cutâneo braquial medial e cutâneo antebraquial medial, sendo que cada um deles vai dar inervação sensitiva para as regiões mediais de braço e antebraço, e que, portanto, deve ser melhor destacado posteriormente pelo aluno. Já com relação aos membros inferiores, os nervos principais que temos que destacar são oriundos de dois plexos, o plexo lombar e o plexo sacro. De maneira que o plexo lombar vai dar origem aos nervos femoral e cutâneo femoral lateral, que são os mais importantes a serem destacados nessa aula, enquanto que o plexo sacro vai dar origem a dois nervos importantes a serem destacados nessa aula também, que são o nervo cutâneo femoral posterior e o nervo ciático. Cabe destacar que
Para membros inferiores, é muito importante destacar quais estruturas são anteriores e quais estruturas são posteriores, porque o canal de ingresso a partir da pelve é diferente e, portanto, a origem dessas estruturas marca para a gente o passo e a trajetória dessas estruturas. Portanto, a partir do plexo lombar, como a gente destacou anteriormente, a gente vai ter o nascimento de dois nervos muito importantes para a região dos membros inferiores, que vão ser o nervo cutâneo femoral lateral e o nervo femoral. O nervo cutâneo femoral lateral, ele nasce a partir das raízes de L2 e L3, discorre pela pelvis através desse espaço mais lateral e ingressa na região anterior da coxa por esse espaço mais lateral. Ele é um nervo puramente sensitivo que está encarregado da inervação sensitiva, portanto, da região lateral da coxa, como está destacado nessa região em vermelho. Já o nervo femoral, ele é um nervo por excelência que vai dar inervação motora para o compartimento anterior da perna. Ele nasce a partir das raízes de L2, L3 e L4, cruza por debaixo do ligamento inguinal numa região mais medial do que comparado com o nervo cutâneo femoral lateral. E uma vez que ele ingressa na região da coxa, ele se divide em várias ramas motoras para dar inervação motora, portanto, para todos os músculos da região da coxa. Ele também vai dar origem a um nervo sensitivo muito importante, que é o nervo safeno, que chega até a região mais medial do pé. Toda essa região em azul corresponde ao território sensitivo do nervo femoral e de suas ramas, sendo a rama mais importante para a inervação sensitiva da face mais medial da perna, o nervo safeno. Outro nervo que tem importância para a inervação motora dessa região mais medial dos músculos da coxa é o nervo obturador, mas que a gente não vai entrar em muitos detalhes com relação a ele nessa videoaula. Já os nervos da região posterior dos membros inferiores são fundamentalmente o nervo cutâneo femoral posterior, que também é um nervo puramente sensitivo, e o nervo ciático, que é o nervo mais importante para a inervação motora e sensitiva da perna e do pé. Portanto, ambos nervos ingressam na região posterior da coxa através da região glútea, sendo o nervo cutâneo femoral posterior oriundo das raízes S1, S2 e S3, que vai dar inervação sensitiva para todo o território posterior da coxa. Já o nervo ciático, ele é um nervo bastante grosso que tem origem nas raízes de L4 e L5 e S1, S2 e S3, que discorre profundo na região posterior da coxa, dá inervação motora para todos os músculos da região posterior da coxa, e mais ou menos a nível da fossa poplítea, ele se divide em duas ramas terminais muito importantes, que são o nervo perôneo comum e o nervo tibial. Nesse sentido, o nervo tibial também é um nervo bastante voluminoso que discorre a nível posterior da perna, profundo, e dá inervação motora para todos os músculos da região posterior da perna. Ele ingressa no pé através do canal retromaleolar interno, se divide em ramas medial e lateral e vai dar inervação motora para todos os músculos da região plantar do pé e também vai dar inervação sensitiva para a região plantar do pé. Por fim, o nervo perôneo comum, uma vez que ele nasce, ele se faz mais lateral, rodeia a face lateral da perna e se faz mais anterior. Logo que ingressa na região anterior da perna, se divide em duas ramas, sendo uma rama denominada de nervo perôneo superficial e uma rama denominada de nervo perôneo profundo ou nervo tibial anterior. O nervo perôneo superficial, ele é um nervo, portanto, mais superficial, que tem fundamentalmente uma inervação sensitiva da região lateral inferior da perna e dorso do pé. Já o nervo perôneo profundo, ele discorre a nível profundo da perna, quase unido à membrana interóssea, e que vai dar inervação motora para os músculos anteriores da perna e ingressa também na região dorsal do pé, contribuindo para a inervação sensitiva. E com esse último slide, a gente chega ao final dessa videoaula. Eu espero que tenha ficado claro. E lembre-se que essa videoaula é apenas uma revisão teórica do conteúdo programático e que, portanto, essas informações devem ser melhor trabalhadas pelos alunos através das bibliografias recomendadas. E com isso, nos vemos na próxima e até breve.